ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pois é, hoje vamos tratar de um assunto que dificilmente você ouve aí no púlpito da sua igreja. Qual a relação da restauração de Israel com a volta de Jesus? E para isso nós vamos fazer um prefácio e procurar entender o que o apóstolo Paulo disse no livro aos Romanos, no capítulo 11, no verso 25. Ele escreveu o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel, e agora é a parte importante, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Pois é, vamos falar sobre esta última parte deste verso. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Gente, esse é um texto bíblico de difícil interpretação. Alguns teólogos entendem que o tempo dos gentios vai até iria até 1948, ano da fundação e da restauração do moderno Estado de Israel. Outros entendem que seria o ano de 1967, quando Israel conquistou a cidade de Jerusalém. E a favor desses teólogos, nós encontramos uma profecia no livro de Isaías, no capítulo 66, verso 8, que diz o seguinte: quem já viu tal coisa? Pode uma nação nascer em um só dia? Ou pode-se dar à luz um povo em um instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz os seus filhos. Pessoal, pode-se dar 1000 voltas hermenêuticas, mas não se pode desprezar estas palavras proféticas de Isaías com relação ao restabelecimento e restauração da nação de Israel. O que eu quero dizer e o que eu entendo é o seguinte: a época dos gentios é o período de tempo no qual o evangelho será levado a eles, os gentios, de modo preferencial, e ele continuará até que tenham plena oportunidade de aceitar a verdade, ou em outras palavras, até a plenitude dos gentios. Então, gente, a mensagem será novamente levada aos judeus como nação e como povo. Bem, pessoal, agora entramos especificamente no tema do nosso vídeo, a restauração de Israel e a volta de Jesus. E para isso, nos valemos dos escritos do rabino Jonathan Bernis. Ele disse o seguinte: a conquista de Jerusalém em 1967 sinaliza o fim do tempo dos gentios e um retorno à restauração de Israel prometida por Deus. Vamos agora ouvir o que um outro escritor, o arquidiácono católico da cidade de Viena, na Áustria, Johannes Fitchenbauer. Olha só o que ele disse: quando observamos os judeus reconhecendo a Jesus como Messias, a sua segunda vinda, então, está próxima. Finalmente, pessoal, vamos ouvir agora Sandra Teplinsky, autora do livro A Unção de Israel. Ela diz o seguinte: a salvação em larga escala do povo judeu aterroriza o inimigo, porque ela anuncia o retorno de Jesus. Vamos ouvir também o que disse o Papa Bento XVI, dirigindo-se
a um grupo de 5 judeus messiânicos. Ele disse o seguinte: se vocês são o que realmente dizem ser, isso só pode significar uma coisa: temos agora um sinal escatológico do fim dos tempos. E eu digo a vocês, como os judeus messiânicos são autênticos e verdadeiros, isto eu estou dizendo, estamos realmente diante de algo extremamente importante. Jesus está voltando. Pessoal, a ideia de que o povo judeu rejeitou a Jesus como seu Messias não é verdadeiro. E o capítulo 11 do livro de Romanos é extremamente esclarecedor. Veja o que o apóstolo Paulo disse no verso 25: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel. E a profecia de Isaías no capítulo 44, pessoal, é simplesmente demais. Diz o profeta Isaías: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, porque derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na sua própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Gente, muitos cristãos não entendem que é uma decisão muito difícil para um judeu aceitar a Jesus como o Messias prometido desde o tempo de Moisés. Mesmo assim, milhares de judeus em todo o mundo estão aceitando a Jesus como seu Messias. Não é isso, pessoal, o cumprimento da profecia que nós acabamos de ouvir? Só para que vocês tenham ideia, pessoal. Há hoje, 2024, em Israel, mais de 110 sinagogas judaico-messiânicas e existem espalhados pelo mundo mais de 1 milhão de judeus messiânicos. Eu quero dizer a vocês que eu mesmo conheço diversas histórias de judeus que aceitaram a Jesus como seu Messias. São histórias impressionantes, pessoal, e eu posso ver nessas histórias o cumprimento da profecia de Isaías: derramarei o Espírito sobre o teu descendente e brotarão como a erva. Pessoal, quero concluir dizendo a vocês a história do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Essa é uma verdadeira profecia do que há de acontecer entre os judeus em larga escala, por meio do Espírito Santo, nos últimos dias. Veja só o que disse o apóstolo Paulo com relação a um reavivamento entre o seu povo, os judeus. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, para ver se de algum modo posso estimular os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe a reconciliação deles, esse é um grifo meu, ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Pessoal, o que será vida dentre os mortos, entre os judeus, senão a sua restauração, o seu novo nascimento, a sua aceitação com relação a Jesus, que Jesus é o Messias prometido? Este era o desejo de Paulo, de ver seus irmãos, os judeus, aceitarem a Jesus como ele tinha aceitado a Jesus, o Messias de Israel. Por isso ele disse:
no capítulo 9, versos 2 até o verso 5. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, porque eles são israelitas, como eu, estou acrescentando, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém, disse o apóstolo Paulo. Pessoal, fico muito feliz ao ver a restauração que há entre os judeus e de que este é o grande sinal da iminente volta de Jesus. Eu quero concluir pedindo a vocês que, se gostaram desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilham, deixe o seu comentário e, mais importante, inscreva-se também em nosso canal. Um forte abraço para você e nos vemos em nosso próximo vídeo, tá bem? Tchau, tchau. Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim.